Aí com o nosso Senec Home Learning, né? Continuaremos estudando aí, mesmo não podendo ir na escola, a gente continua estudando aí em casa. E vou dar continuidade à união entre os átomos, as ligações químicas. Vamos reforçar o que a gente começou a ver na aula anterior, que tipos de ligações que os átomos fazem e quais são as características dessas ligações. Observe as substâncias presentes no nosso cotidiano e comece a perguntar, a questionar. Olha aqui o exemplo de água. A água tem 3 átomos, 2 elementos químicos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Sal de cozinha tem 2 átomos, 2 átomos diferentes, um de sódio e um de cloro, o cloreto de sódio. O nitrogênio, N2, nitrogênio gasoso. Qual é a importância? O nitrogênio é o gás em maior quantidade aí na atmosfera. E o ozônio, 3 oxigênios, é a molécula aí que nos protege dos raios ultravioleta. Faça questões, reflita e comece a perguntar por quê? Por que nas substâncias os átomos estão unidos uns aos outros? Por que na água há um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio? Por que no cloreto de sódio há apenas um átomo de cada elemento? E por que no ozônio existem 3 átomos de oxigênio? Vá além, pergunte por que no nitrogênio temos 2 átomos de nitrogênio? Ao começar a questionar, a gente vai começar a procurar entender as ligações químicas, como que elas se dão e como que elas influenciam a nossa vida. Os gases nobres e a estabilidade. Lembre que só os gases nobres, só os da coluna 18, que não procuram fazer ligações. Os gases nobres aí já perderam as suas nobrezas, porque há a possibilidade, sim, em situações específicas, de obrigar a fazer com que eles se liguem a outros elementos, mas naturalmente isso não acontece. Os átomos dos gases nobres são encontrados isolados na natureza, e isso se deve à sua configuração eletrônica. Olha aí o hélio. O hélio tem 2 elétrons na sua única camada, na camada K. E a partir do hélio, todos os outros elementos, todos os outros nobres, eles têm 8 na sua última camada. Então, assim surge a regra do octeto. Todo elemento busca ter 8 elétrons da última camada ou 2, caso tenha apenas a camada K. E o hélio é o único nobre que não tem 8, porque ele só tem a camada K, então ele está estável. E daí? Daí que toda a tabela periódica, todos os elementos seguem essa regra, ou procuram seguir essa regra, que é a regra do octeto, tendo que perder, ganhar ou compartilhar elétrons, dividir elétrons, para poder estar chegando a essa quantidade de 2 se tiver uma camada só, ou 8 se tiver mais do que uma camada. Com exceção do hélio, todos têm na camada de valência 8 elétrons. Gravamos isso, agora vai facilitar o entendimento aí das ligações químicas. Átomos ou íons, o que são íons? São átomos que ganharam ou que perderam elétrons e adquiriram carga. Com essa configuração eletrônica são estáveis. E o que é ser estável? Eles não buscam mais fazer ligações. Os átomos não estáveis, quer dizer que eles ainda não têm 2 elétrons na primeira camada, a única camada, ou não têm 8 se tiver mais de uma camada, se unem a outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável. Teoria do octeto. Nessas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons de sua última camada. Olha aqui o exemplo. O sódio, metal. O cloro, um ametal. O sódio tem um único elétron na sua última camada, representado aqui por essa esferinha, essa bolinha amarela. E o cloro, ele tem 7, representado por essas 7 bolinhas azuladas. E o que
que eles fazem? Nesse caso, o sódio perde o seu elétron e o cloro rouba, ganha, fica com ele. Ó, a partir daí, o cloro assume uma carga negativa, porque o elétron é negativo, então ele fica com o sinal negativo, e o sódio assume uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron. E há a atração eletrostática, e eles se unem, né? Nesse caso ali vai formar o cloreto de sódio, sal de cozinha. Os átomos também podem compartilhar elétrons de sua última camada. Aqui temos representado 2 átomos de hidrogênio. E essas bolinhas azuis aqui representam seus elétrons. Quais deles aí terá mais força para arrancar o elétron do outro? Nenhum. Dessa forma, como ele só tem uma única camada, camada K, ninguém tem mais força, eles precisam ter 2 para estar estáveis, eles dão um jeito de compartilhar esse elétron. Os átomos de hidrogênio compartilham os elétrons, formando uma molécula H2. Os átomos com menos de 4 elétrons, olha aí uma regrinha, uma forma de você começar a gravar como que isso acontece. Os com menos de 4 elétrons, na última camada, devem perder estes elétrons. Então você contou lá na última camada, olha só, o sódio, ele tem apenas um elétron. Então ele tem menos de 4, então ele é mais fácil ele perder esse 1, ficando aqui com os 8 da penúltima camada que ele tem, deixa de existir essa última, então fica com 8 a penúltima, passa a ser a última, e ele fica estável, é muito mais fácil ele perder do que ele ganhar 7. Outro exemplo aqui, o alumínio, ele tem 3 na última camada, ele fica mais fácil perder esses 3 do que ganhar 5. Então, ele perde esses elétrons. No caso, perde esses 3. Mais de 4 elétrons na última camada, eles devem ganhar elétrons até completar o octeto, formando um ânion estável. Menos de 4 forma cátion, porque perde elétrons. Mais de 4 formam ânions, né? Olha aqui o enxofre, ele tem 6. Então, ele não vai perder esses 6, ele só precisa de 2. Então, ele se une aí a outros átomos para ficar com os elétrons desses outros. No caso, ele ganha 2 elétrons, formando aí um ânion. Ele fica negativo, porque ele ganha os elétrons com carga negativa. E o cloro, ele tem 7. O que é mais fácil? Ele perder esse 7 ou ganhar apenas 1? Com certeza, ganhar esse 1. Então, ele se transforma em um ânion aí também, porque ele assume uma carga negativa. Esse princípio de ganhar ou perder elétrons é a ligação iônica, também chamada de eletrovalente. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática. Um ficou positivo porque perdeu o elétron, o outro ficou negativo porque ganhou o elétron desse um, e eles se atraem. Os opostos se atraem, as cargas opostas se atraem e é chamada de atração eletrostática. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, metal e o outro a metal. Porque os metais, a característica dos metais, eles não têm grande quantidade de eletronegatividade, eles não atraem os seus elétrons com força. Eles deixam os elétrons distantes aí do núcleo e perdem esses elétrons com facilidade. Já os ametais são opostos a isso. Os ametais, eles têm uma grande atração por elétrons, ele atrai com muita força. E você olhando lá na tabela periódica, quanto mais próximo lá do flúor, excluindo aí, excetuando-se os gases nobres, quanto mais ali próximo do flúor, sendo o flúor mais eletronegativo, mais há força para atrair elétrons, mais força para arrancar os elétrons. E os metais, quanto mais distante ali do flúor, essa é a característica periódica, né? Quanto mais distante ali do flúor, lá os da primeira, da segunda coluna, são os que têm menos atração por elétrons. Então, olha o que acontece. Os da coluna 17, os halogênios, se juntam com os da coluna 1, os alcalinos, formando aí sais. Halogênio significa formadores de sais.
uma ligação entre o sódio, que tem o número atômico 11, e o cloro, que tem o número atômico 17. Olha só, o sódio, um alcalino, e o cloro, um halogênio. O sódio tem 1 na última camada e o cloro tem 7. Juntou o útil ao agradável. O cloro precisa de 1 e o sódio, se doar 1, ele vai ficar sem essa última camada, e o que antes era a última camada dele, penúltima camada dele, passa a ser a última, que passa a ter 8. E está aqui o exemplo do que acontece. O sódio perde um elétron, o cloro recebe um elétron. Ao fazer isso, eles assumem cargas opostas e se atraem por uma atração eletrostática e formam o NaCl, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. São duas substâncias completamente diferentes quando estão com seus elétrons, quando o cloro tem 7 na última camada e quando o sódio tem 1 na última camada, são substâncias completamente diferentes do sal de cozinha. Ao perder esses elétrons e se unirem por ligação iônica, eles formam um sal, que é uma substância diferente das duas separadas. Aqui temos uma representação mostrando todos os elétrons. Percebam, o sódio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o cloro tem 17. E basicamente seria isso aqui que aconteceria. Aí, ó. Olha que cloro danado. Ele vai lá e rouba o elétron do sódio. Quando acontece isso, o sódio fica atraído por ele, o cloro fica atraído pelo sódio e eles se juntam e formam um cloreto de sódio. Tá? Outro exemplo aqui, ó, o magnésio com o cloro. Mas agora a valência aí do magnésio é diferente. Ele tem 2 na última camada e cada cloro só recebe 1. Então o que precisa? Ó, começamos a fazer uma ligação aí para tentar identificar os compostos iônicos. O magnésio, que tem a valência 2, precisará de 2 cloros que tem a valência 1. O cloro valência 1 precisa de um magnésio e o magnésio valência 2 precisa de 2 cloros. Cada um dos cloros atrai aí um elétron do magnésio e ele se atrai formando aí um composto iônico, que é o cloreto de magnésio. Uma regrinha prática disso que eu acabei de falar: para compostos iônicos poderemos usar na obtenção da fórmula final o seguinte esquema. Quando aparece lá um composto iônico, você vai pegar aqui a valência do cátion, ou seja, quantos elétrons ele tem na última camada, será a quantidade do ânion. E a valência do ânion, ou seja, quantos elétrons ele precisa ganhar aí na última camada, será a quantidade do cátion. Então, há essa troca. Ao fazer isso, você define a quantidade de cada um para ligar com o outro. Características dos compostos iônicos. Um composto iônico apresenta as propriedades a seguir. Alto ponto de fusão e ebulição. Para se ter uma noção, o sal de cozinha, ele vai entrar em fusão, ele vai derreter, ele vai ficar líquido a 801 graus Celsius. E ele, para chegar a ferver, entrar em ebulição, ele é 1400 e alguma coisa. Então é uma temperatura muito alta. Então é um alto ponto de fusão e ebulição. É um bom condutor de corrente elétrica no estado líquido. Se você derreter o sal de cozinha a mais de 800 graus, ligar um fio ali, conduz a corrente elétrica. Ou, se você colocar ele dissolvido, aquoso em água, então ele estará líquido, ele também irá transmitir a corrente elétrica de forma tão eficiente quanto um metal. O sólido e sólido a temperatura ambiente. Todos os sais são sólidos a temperatura ambiente. Considere essa temperatura ambiente entre 21 e 25 graus. Um exemplo aí, o mais famoso, mais conhecido, é o sal de cozinha. Agora, vamos falar da ligação covalente ou ligação molecular. Ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons se ligam, né, para se tornarem estáveis. E o que eles fazem? Eles, tendo ali uma alta atração por elétrons,
ninguém vai conseguir arrancar, roubar o elétron do outro. Então, a opção que fica aí é deles compartilharem. Esses átomos compartilham elétrons de sua última camada. Os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos dois átomos ligantes. Vamos ver aqui a ilustração, imaginando aqui que são as representações de átomos de flúor. O flúor tem 1, 2 na primeira camada, camada K, e na segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro flúor, obviamente, por ser o mesmo elemento, vai ser igual. Dessa forma, tanto um quanto o outro tem 7 elétrons na última camada e eles precisam de apenas um para poder ficarem estáveis. Quem vai conseguir arrancar de quem? Obviamente ninguém, são o mesmo elemento, tem a mesma força de atração por elétrons, aí é que eles fazem isso, de compartilhar. Esses elétrons estarão, esse par eletrônico ali estará sendo compartilhado, esses elétrons estarão girando nas duas camadas de valência, e esse fato deles estarem constantemente ali girando nas camadas de valência é que mantém eles unidos, formando aí um composto iônico. Opa, iônico não, um composto molecular, desculpa aí. Olha o hidrogênio, o seu número atômico é 1, quer dizer que ele tem um próton, consequentemente ele tem um único elétron, consequentemente esse único elétron fica na primeira camada, camada K, e ele faz a mesma coisa, olha lá, ele compartilha e aqui está a fórmula eletrônica dele, demonstrando esse hidrogênio com o seu único elétron ali sendo compartilhado, fazendo uma ligação molecular ou covalente. Olha aqui, uma forma estrutural plana. Na forma estrutural plana, eu mostro quantas ligações há entre esses dois átomos. No caso aqui, há uma ligação do tipo simples, cada um deles compartilhando ali um elétron, formando uma única ligação. E aqui eu estou mostrando a fórmula molecular. Eu já entendo que H2 são dois átomos de hidrogênio que estão ligados através de uma molécula, através de uma ligação covalente. Vamos aqui a mais um exemplo. O nitrogênio, o seu número atômico é 7. Esses círculos azuis aqui são a representação desses 7 elétrons. Olha aí. No caso, eles tendo 7, os 5 elétrons que estão na última camada e 2 na primeira. Esses 5 precisam de quanto? De 3 para formar um composto, um átomo estável. Então, o N2, o gás nitrogênio que eu falei lá no começo, que é o gás em maior quantidade na nossa atmosfera, ele faz uma ligação tripla. Olha aí a fórmula eletrônica que eu demonstro aqui por círculos, por pontos, né, pontos azuis aqui, os elétrons que fazem essas ligações. Aqui eu estou fazendo a forma estrutural plana. A forma estrutural plana são com traço, não preciso representar os elétrons que não participam da ligação. E aqui eu tenho a forma estrutural mostrando as ligações que existem. E a forma molecular, aí eu não represento as ligações, as quantidades de ligações que acontecem. Eu sei que há uma molécula com 2 nitrogênios. Como que eles estão ligados ali, eu não estou representando, mas eu sei que são 2 átomos de nitrogênio, formando aí o gás nitrogênio, o N2. Consideremos, como terceiro exemplo, a união entre 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. O que forma aí? Forma água, H2O. Olha aí, o hidrogênio, seu número atômico é 1, esse 1 próton tem que ter um elétron para ser um átomo neutro. O oxigênio, seu número atômico é 8 prótons, então ele tem 8 elétrons. 2 elétrons estão na primeira camada, camada K, e os outros 6 estão na última camada, camada L. Aí, o hidrogênio representado com seu único elétron, o oxigênio representado com os seus 6 elétrons na sua última camada. E olha aí, o que acontece? Eles começam a compartilhar. O hidrogênio ficou estável? Ficou. Ele ficou com 2 elétrons na última camada. E o oxigênio?
ele ficou com 7. Porém, para ficar estável, tem que ficar com 8. Por isso que tem que haver um outro hidrogênio. Esse outro hidrogênio também fica estável com 2 na camada K e o oxigênio fica estável aí com 8. Os seus 6 e mais 2, um de cada hidrogênio que ele compartilha. A fórmula eletrônica é essa que eu demonstro os elétrons da última camada. Aqui na sequência, a fórmula estrutural plana, que eu só demonstro as ligações, representada aí por traços. E a fórmula molecular, que eu digo quantos átomos ali que estão envolvidos nessa molécula, não representando as ligações especificamente. Vou mostrar agora as ligações do dióxido de enxofre, SO2. Eu tenho então a fórmula molecular aí, já está nos contando, que é 1 enxofre e 2 oxigênio, onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na camada de valência. Olha aí, o enxofre e seus 6 elétrons representados. O oxigênio e seus 6 elétrons representados. Pronto. Perceba, aqui o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 2 que ele compartilha do oxigênio, ele atinge 8. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 2 que ele compartilha com o enxofre, ele também atinge 8. Mas não é um monóxido de enxofre, não é um único oxigênio, são 2. Então, como que acontece? Uma teoria que tem é a teoria que diz que o enxofre não compartilha com o segundo átomo de oxigênio, ele cede. Por isso, essa ligação recebe o nome de ligação dativa ou coordenada, onde a primeira ligação com o primeiro oxigênio, eles estão compartilhando, mas a segunda ligação com o segundo oxigênio, aqui, as duas ligações aqui, acontece com o enxofre apenas doando, apenas dando esses 2 elétrons para formar a ligação. Essa última ligação covalente tem os 2 elétrons vindo de um único átomo ligante. Esta ligação é chamada de ligação dativa ou coordenada. Existe uma teoria diferente, mais moderna do que essa, que é chamada de hibridização, mas isso aí a gente só verá mais adiante. Olha aqui a representação por fórmula plana, onde eu represento na fórmula estrutural plana a ligação dupla com o oxigênio e esta flecha aqui está dizendo que o enxofre está fazendo uma ligação dativa. Ele está dando 2 elétrons para se ligar com o oxigênio. E a fórmula molecular SO2. Aí mais exceções mesmo à teoria do octeto. O berílio. Aqui o berílio ele não faz ele não forma os 8 elétrons na última camada. E mesmo assim ele se estabiliza. Os hidrogênios se estabilizam com 2, cada um na camada K que tem, porém o berílio não. Ele se estabiliza com apenas 4 na camada de valência. Então ele é uma exceção à regra do octeto. Outra exceção, olha aí, o boro. O boro aqui com flúor, ele ficou estável com 6. Ele tem 3 na sua camada de valência e se ligou a 3 flúor, que compartilham um elétron apenas. Então, os 3 que ele tinha com os 3 do flúor, ele ficou estável com 6. Também é outra exceção. Aqui a fórmula eletrônica e aqui a fórmula estrutural plana. E temos algumas exceções aí que ficam com mais de 8 elétrons. Olha aqui o enxofre. O enxofre ele está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Ele excedeu bastante os 8 elétrons aí que a teoria do octeto nos traz. Ele também forma essa exceção. Ah, mas e daí? Virou bagunça? Então como que eu vou saber na hora de formar os meus compostos? Fique tranquilo, porque essas são exceções. A maioria ali das ligações que ocorrem entre os elementos seguem a teoria do octeto. Porém, temos que saber que existem exceções. O enxofre, nesse caso, ficou com 12 elétrons na camada de valência. Mais outra exceção. No caso agora é o fósforo. O fósforo que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, se ligou com 5 cloros e ficou com 10. Também é uma outra exceção, ok?
Vamos para último tipo de ligação, que são as ligações metálicas. Ligações iônicas, nós sabemos que acontecem entre metais e ametais. Há sim alguma exceção aí, mas nem vou falar delas agora. Também sabemos que as ligações covalentes acontecem entre ametais. Iônica, metais a metais, covalente, entre ametais, ametal a metal. E ligação metálica, obviamente, acontece entre metais. Como que elas se dão? Grande número de entidades iguais, ou seja, de átomos de um metal, são mantidas coesas em um retículo cristalino. Forma ali fórmulas geométricas com os núcleos ali dos átomos que ficam presos entre eles. Mais ou menos como está nessa representação, onde os átomos estariam organizados ali, unidos em retículos cristalinos. Propriedades que esses compostos têm, as propriedades dos metais. Todos são sólidos nas condições ambientes, nas temperaturas ambientes, com exceção do mercúrio. Tem brilho metálico, todo metálico tem um brilho característico, são maleáveis, é possível de serem entortados, uns mais do que os outros. O ouro é um exemplo aí do metal mais maleável, você consegue fazer lâminas extremamente finas, é possível você amassar muito bem. Ser maleável é isso, é poder entortar, poder amassar. São dúcteis, quer dizer, é possível fazer fios a partir dos metais e possuem boas condutividades elétricas e térmicas. O metal ele transmite com facilidade tanto o calor quanto a energia elétrica. E como que é a ligação dos metais? É a chamada modelo de mar de elétrons. O retículo de esferas rígidas, os cátions, os núcleos ali dos átomos com suas camadas menos a última camada, a camada de valência, os elétrons ficam soltos, são mantidos coesos, unidos por elétrons que podem se mover livremente, os elétrons livres. Então imagine que você tem ali esferas, que são os cátions de metais, e os últimos elétrons aí das camadas dessas várias esferas estão girando em torno deles, estão indo para todas as direções, formando um mar com núcleos de átomos ali. Os elétrons mais externos se encontram muito longe do núcleo, os metais possuem baixa energia de ionização, tornam-se cátions muito facilmente. Olha aqui uma imagem aqui que representa isso, as ligações dos metais. Você tem aqui os elétrons soltos, que estão em movimento, seriam esses traços vermelhos, e os íons aqui de prata, né, que são cátions, que estão fixos, eles estão parados ali, enquanto os elétrons estão se movimentando entre eles, mantendo todo mundo coeso, preso, junto, unidos ali. Formando essas estruturas geométricas que seriam as posições fixas que esses átomos ficariam. Ligas metálicas. É possível você unir metais diferentes formando ligas. E aqui eu tenho alguns exemplos. Materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos, sendo que pelo menos deles é um metal. Então você junta o metal com outras coisas. Não necessariamente, obrigatoriamente o metal. O aço, por exemplo, é o ferro unido com carbono. E você teria uma representação aqui de um desenho que estaria expressando isso, onde você tem elementos diferentes unidos e um deles é um metal. Exemplos de liga. A amálgama dental, que é os antigos tipos de obturação, aquelas obturações com cor metálica, acinzentado, que é a união de mercúrio, prata e estanho, e era utilizado aí para as obturações. O bronze, que é o cobre junto com o estanho, utilizado na fabricação de sinos, estátuas e moedas, e o aço inoxidável, que você pega o carbono, o ferro, o cromo e o níquel e fabrica aí utensílios de cozinha, peças de carro, etc. Esses aí são os exemplos de liga. Então, é essa a nossa aula de hoje. Eu preciso aí que vocês realizem as atividades aí que eu vou colocar em posts específicos e enviem lá no meu e-mail, ok? Tchau, galerinha. Até a próxima.